Então, pessoal, hoje eu estou trazendo o tema falando sobre crenças, né? Que é um tema muito falado. E Ana Paula, que você fala aqui, tinha muita crença limitante. Eu não sabia realmente como funcionava até que eu comecei a estudar e estudar muito, né? Mesmo depois do curso de coach, após o meu processo, foi que eu vim entender mais ainda como se forma a minha crença. E eu identifiquei que eu tinha muitas crenças, crença de capacidade, crença de merecimento, crença financeira, crença pessoal, crença de identidade, enfim, tudo é crença. E recentemente eu tenho atendido algumas pessoas e no vídeo anterior eu falei sobre aquele detalhe que quando nós descobrimos num processo de coaching, aquele pequeno detalhe é que faz a diferença e traz a pessoa para o resultado que a pessoa realmente deseja. Quando eu identifico a minha crença, naquilo ali é onde está o meu maior desafio. Então, por exemplo, eu tinha uma crença que para que eu agradasse o outro, eu teria que ser boazinha para todo mundo. Então, eu tinha que servir. Então, Paulo Vieira, ele fala muito sobre a pirâmide do indivíduo. O ser, fazer e ter. Tem o doador, o trocador e o tomador. Então eu era a pessoa que eu não tinha nem para mim, mas eu tirava de mim para dar para o outro. Então eu era o tipo de pessoa que eu servia a todo mundo. Mas eu não estava muito preocupada no que vinha para mim, não. Então era sempre assim. Então eu deixava de fazer para mim para fazer para o outro. Por quê? Porque eu tinha a necessidade de agradar. E quando isso começou a entrar dentro de mim, que eu não precisava agradar as pessoas para poder ter as coisas, eu comecei a me valorizar mais. Só que por que é uma crença? Porque eu fui buscar lá na minha infância o que me fez ser desse jeito. Eu comecei a entender o porquê eu agia daquela forma. E aí, crença de escassez. Ah, tudo é caro, tudo é isso. Por quê? Porque lá na minha infância eu ouvi do meu pai que eu tinha que zelar, que eu tinha que cuidar, que eu tinha que consertar, porque era caro. E crença de identidade. Se eu não sei quem eu sou, qualquer pessoa vai dizer quem eu devo ser. Então isso é muito forte. E recentemente atendendo uma cliente, a gente identificou uma crença dela que estava lá no passado, que foi uma crença de abandono. Então, a criança interior, a criança que eu digo de 0 a 12 anos, né? Algumas pessoas sabem a questão da psicologia, nós temos as fases da idade, onde são uma fase assim, vamos dizer assim, mais crítica, onde a criança ela precisa sentir a presença, ouvir o pai e a mãe falar. Então, tudo que ela absorve de 2 a 12 anos, ela entende como verdade. Então, e mais especificamente até 8. Então, é nessa fase onde se cria as crenças, onde se forma a crença. E se você tem um pai ou uma mãe que por muito tempo bebeu muito, fumou muito, e aí no final da vida, lá nessa fase, a pessoa adoeceu e o filho viu a mãe doente, o pai doente, então ele associa bebida ou cigarro a algo que não presta. Ou se você viu seu pai bêbado nessa fase, você vai sempre dizer assim: ah, eu não quero, se for uma mulher, eu não quero ter ninguém na minha vida que beba, eu não quero casar com uma pessoa que beba. O que que acontece? Quando essa crença, quando ela se instala em nós, nós temos ferramentas no coach para reprogramar. A partir do momento que eu identifico aquela crença, eu começo a mudar. E eu começo a reprogramar e tirar aquilo da minha mente e começar a colocar palavras positivas para que eu não tenha aquilo. Vou dar um exemplo bem prático, né? As pessoas hoje as mulheres que dizem que casamento dá trabalho. Pronto. Casar é ruim. Casamento dá trabalho. Homem dá trabalho. O que foi que ela viveu na infância? Como foi o casamento do pai e da mãe? O que foi que ela ouviu
e sentiu quando os pais eram casados. Provavelmente ela deve ter ouvido muita mãe questionar, ou o pai reclamar, ou ela viu muita briga. Então, qual é a criança emocional? Ela não sabe de nada. Mas ela olha e diz assim: não, aquilo não é bom. Não, não quero um marido. Então ela cresce com isso. E na vida adulta, ela vai repudiar casamento. E muitas chegam a dizer que estou feliz sozinha. Por quê? Porque lá na infância ela ouviu melhor só do que mal acompanhada. Então, existe uma maneira que a gente tem que comunicar, né? Comunicar, pensar e sentir. Primeiro eu comunico, a partir do momento que eu começo a comunicar, eu começo a sentir, e aí tudo acontece automaticamente. Então, esse é até um jargão que o Paulo Vieira utiliza muito nos cursos dele, curso Método CIS, o curso que eu fiz, foi onde abriu a minha mente para muita coisa, que a partir do momento que eu comunico o que eu falo, e eu começo a falar repetidamente, eu vou começar a sentir aquilo como uma verdade dentro de mim e automaticamente vai acontecer. Então, isso é como eu reprogramo uma crença. Então, eu, na minha infância, dizia assim: eu não quero um marido assim. Eu quero um marido assim, 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 assim. Que seja um dono de casa, que seja um bom pai, que ensine aos nossos filhos, que seja calmo e paciente. Por quê? Porque tem que ser oposto a mim. Imagina dois afobados, imagina dois influentes. Eu falei de perfil comportamental. Então imagina dois influentes, no que ia dar? Claro que poderia dar certo, não estou dizendo que não pode. Mas eu pedi a Deus um marido calmo. Então eu acreditei que era possível. E aí aconteceu. Eu tive alguns namorados, não deu certo, graças a Deus que não deu certo. E até que eu conheci meu esposo, Sérgio, e estamos juntos hoje há 16 anos. Então, eu identifiquei em um curso que eu fiz que eu desejei ele, que eu pedi ele no modelo que ele veio. Então, assim, o que é que acontece nos casamentos? Geralmente as pessoas, elas vêm cada um com a crença. O marido carrega uma crença da casa, a mulher também carrega, e aí eles querem juntar as crenças dos dois e formar a família deles. Só que quando eu caso, eu deixo tudo e começo minha vida. Ali eu estou começando, recomeçando. Porque são duas pessoas diferentes, são duas pessoas distintas. Eu falei isso no outro vídeo sobre perfil comportamental, falei também no vídeo sobre relacionamentos. E o que é que acontece? Quando cada um tem uma crença diferente e se alinha, se afina, vão entendendo um ao outro, vão conversando um com o outro, enfim. E aí começa a se ajustar. E aí você diz assim: meu casamento é perfeito. Chega à perfeição, porque é tudo o que você deseja. Então, é um casamento tranquilo, é onde você tem um parceiro e é uma pessoa realmente que ele está junto de você para partilhar. Então, tudo isso é crença. Então, é o que eu acredito, eu comunico e acontece. Ah, e é fácil reprogramar? É fácil. Basta você identificar, assim como eu identifiquei, a minha principal crença. E aí eu tenho alguns clientes, por exemplo, que foram abandonadas pelo pai. E elas entenderam lá na infância que todos os homens iam abandonar elas. Então elas não tiveram casamentos sólidos. Casaram uma vez, deixou, casou duas, deixou, porque ela não teve a vivência com o pai. Já tem uma outra cliente que ela na infância passou por uma situação bem delicada emocionalmente e o pai dela era o protetor. Então era a pessoa que protegia, era a pessoa que tirava ela dos ambientes onde ela estava em perigo. E o que foi que aconteceu? O pai dela há um tempo faleceu e aquele protetor
faleceu. Ela não viu o esposo como protetor, ela não viu Deus como protetor, ela não viu a mãe, nem a irmã, ninguém como protetor. Então ela acabou entrando numa depressão por causa disso. Então, quando nós, a criança interior, não entende onde está o nosso erro, aonde a gente está repetindo, isso se chama crença. Porque eu acredito que não vai existir ninguém que consiga me proteger como meu pai. Não, eu acreditei lá na minha infância que casamento não presta. Eu acreditei que para ser rico eu tenho que ser desonesto. Ou para conseguir tudo o que eu quero, eu preciso pisar nas pessoas. O mundo é competitivo. Então, lá aquelas frases que eu ouvi muito na minha infância. O mundo é uma competição, então eu tenho que estar correndo. Vou para a luta, ou seja, todo dia eu estou matando um. Eu estou indo para a luta. Então, tudo isso nós ouvimos na infância. E quando nós crescemos, quanto adulto, né, nosso adulto inconsciente, ele entende que a vida é uma luta, que eu vou brigar e matar um leão por dia, que casamento é difícil, que os homens são difíceis, que as mulheres são difíceis, que ter filho é difícil e tudo é difícil. Eu conheço pessoas que acordam e dormem reclamando que a vida é difícil. Não tem sentido. Imagina uma pessoa viver o tempo todo reclamando, reclamando, reclamando. Eu, por muito tempo, me questionei. Eu, por muito tempo, não sabia para onde ir. Então, achar o caminho, a direção, para mim foi importante. Saber onde estavam as minhas crenças foi importantíssimo. Quebrar, destruir aquela crença que não era minha, era do meu pai e da minha mãe. Então, mas eu carreguei muita coisa do meu pai e da minha mãe. Mas aí a criança incondicional absorve e o adulto carrega. Quando você identifica a crença, você automaticamente quebra ela. Como? Reprogramando. Fazendo o contrário do que era para fazer. Porque a vida é difícil. Não, a vida é fácil. O mundo é lindo e todo mundo é lindo. E aí eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui assaltada, né, 3 vezes. E aí nesse caminho que eu fui assaltada, eu morria de medo de andar por ele. E toda vez que eu começava a andar por ele, eu olhava para um lado e para o outro e dizia, meu Deus, vai vir alguém, vai me assaltar, vai me assaltar, vai me assaltar. E aí eu fiquei com tanto medo, tanto medo, tanto medo, tanto medo, que uma vez vinha uma moto. E aí eu parei, eu tinha sido assaltada, acho que faz um mês, eu parei e foi a última vez que eu tinha sido assaltada. Eu parei e fiquei ali. Ai meu Deus, vai me assaltar agora, vai me assaltar. Eu parei no meio da rua pelo medo e a crença de que todo mundo que anda de moto é assaltante. E aí o tempo passou, depois que eu fiz o curso de coach, depois que eu entendi como eu posso mudar o poder do meu pensamento, depois que eu assisti filmes, vídeos que começaram a me fazer sentido, eu comecei a entender que eu atraio tudo que eu quero para minha vida. Então hoje eu ando tranquilamente por esse mesmo caminho. Mudou o quê? Nada. Tem assalto, do mesmo jeito. Eu ando de ônibus, eu ando de carro. Então, o que mudou foi o meu pensamento. Quando eu penso, comunico e sinto, tudo se torna realidade. E aí eu sempre escuto, não, porque teve um assalto, não sei aonde, porque teve um assalto, justamente onde eu ando. Mas a partir do momento que eu passei a não ter medo de sair e ir para tal ambiente, eu comecei a entender que eu realmente atraio aquilo. E aí existe um filme, né, que eu posso indicar a vocês, chamado O Segredo. Ele fala sobre a lei da atração. Tudo que eu penso e eu comunico vai acontecer. Então, eu entendi que lá na minha infância, eu pedi o meu esposo, eu disse que eu ia me casar. Quando eu terminasse a minha faculdade, eu nem sabia como. Eu nem sabia que eu ia fazer faculdade. Mas eu acreditei
E aquilo se tornou verdade. Porque a consequência, o universo, ele vai conspirar ao meu favor. Eu escuto muito um pastor chamado Tiago Brunet, se vocês não conhecem, super indico ele, porque ele fala muito que as pessoas têm a mania, o hábito de colocar tudo nas mãos de Deus. Esquece da parte deles. Então, se eu fizer a minha parte, com certeza, Deus vai estar olhando para mim. Porque imagina ocupar Deus com tudo que eu quero. Então, a partir do momento que você identifica a sua maior crença, e como eu faço, Ana Paula, para entender o que é crença, o que é que eu repito, olha para a tua vida. Hoje, olha para os teus resultados hoje e vê o que você faz igual ao seu pai e à sua mãe. Então, coach, como eu falei, ele não é psicólogo e ele não vai fazer psicologia com você. Coach, ele não é terapia também. Ele não vai fazer terapia com você. Coach, ele identifica o teu estado atual, ele vai trabalhar diretamente no que você quer quebrar, no que você quer destruir na sua vida. E aí, só para finalizar, recentemente eu fiz uma sessão com uma cliente e ela me disse que ela sentia que ela tinha sido amaldiçoada porque ela na época era evangélica, ela era noiva e ela passou por uma situação que ela pregava na frente de um local que era acho que um terreiro de macumba, enfim. E aí a pessoa que ficava do outro lado, né, incomoda, né, tudo incomoda, dizia assim: eu vou fazer uma macumba para você, vou fazer uma macumba para você. E aí tempos se passaram, o casamento dela não deu certo, ela separou, teve outra pessoa, não deu certo, ela separou, teve outra pessoa, não deu certo. E ela incutia na cabeça dela de que foi aquele pessoal que fez algo contra ela, que fizeram macumba para mim. Então, assim, só que ela não entendeu que ela tinha uma crença muito grande por trás dessa fala. E a partir do momento que você identifica a sua crença e você sabe qual é o ponto-chave, você quebra aquela maldição. É como uma maldição na nossa vida. Na minha vida foi assim. Então, eu desejo que vocês descubram qual é a maior crença, o que prende você hoje de ter a vida que você quer ter. O que é que te impede? O que é que está travando você? Porque eu, por exemplo, morria de medo da câmera. E agora eu estou aqui, suave na nave, fazendo vídeo. Pode não ser o melhor, mas eu estou fazendo. Então, eu venci o meu medo. Eu venci a vergonha. Então, eu venci a mim. Porque quando eu venço a mim, eu tenho capacidade de atingir o outro. E quando você não consegue vencer a si todos os dias, como você pode ajudar o outro? Primeiro eu cuido de mim, primeiro eu trabalho para mim, primeiro eu olho para mim. Afinal de contas, Deus disse que ninguém salva ninguém. Cada um se salva individual. E lá no avião, se o avião for cair, primeiro eu coloco a minha máscara para depois ajudar o meu colega. Isso é na vida. Se eu não consigo fazer por mim, como eu consigo fazer pelo outro? E aí imagina aquela pessoa que dá conselho para todo mundo. Na vida do outro vai funcionar. Por que na dela não funciona? Porque é muito fácil eu apontar um dedo. Quando eu aponto um dedo para o outro, tem um apontado para Deus e 3 apontados para mim. Então, quando eu viro, eu peço sabedoria a Deus, tenho 4 apontados para mim, e agora eu vou trabalhar a meu favor. E aí eu paro de julgar, eu paro de apontar, e eu começo a olhar para mim como uma pessoa que precisa e merece atenção, como uma pessoa que precisa de amor, que merece ser cuidado. Então, tudo na nossa vida pode ser reprogramado. Até Deus deu um restart na Terra.
e porque eu não posso mudar. Claro que eu posso. Eu sou ser humano, somos seres humanos, somos falhos. Mas, como diz aquele jargão, errar é normal, é do ser humano. Permanecer lá é burrice. Então, a partir do momento que você identifica onde você está errando, você tem a capacidade de mudar e de definir o seu futuro. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Muita gente me pedindo sobre esse vídeo. Dá um joinha aí, dá um like, compartilha. Passa para o pessoal que quer saber mais sobre crença. Tem vários vídeos falando sobre crença e eu espero ter contribuído com vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe e uma ótima semana.